Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor Jesus seja com você e com os seus. Graças a Deus. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, no 9. Vamos no 6 primeiro. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. 11. Vocês serão enriquecidos. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. É comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim: eu não sei por que eu estou colhendo isso. Eu não sei. É que a pessoa não presta atenção nos atos dela, nas atitudes dela. Porque a Bíblia diz que tudo que uma pessoa planta, ela colhe. Tudo que ela planta, ela colhe. Isso em tudo na vida. Com a mesma medida que você mede alguém, você é medido. Quando você julga, você também é julgado. Entendeu? Quando você critica, você é criticado. Querendo você sim ou não. Você gosta de queimar as pessoas, de julgar as pessoas, de atacar as pessoas, isso vai voltar para você. Isso volta para você, não tem como. Tem um ditado aí fora que diz assim: aqui se faz, aqui se paga. É verdade. Biblicamente está escrito assim: tudo que o homem semear, isto também ceifará. Se semear na carne, colherá destruição. Se no espírito, a vida eterna. Está na Bíblia. Então, quando você planta em Deus, você colhe. Então, o que acontece com muita gente? A pessoa, ela quer muito de Deus, ela quer viver coisas maiores em Deus, mas ela não planta em Deus como deveria. O tempo, comprometimento, ter disposição para buscar a Deus. Tem gente que não tem. Não tem. Pessoa, você fala para ela de oração, de jejum. Ela não tem disposição para orar, não tem disposição para jejuar. É ensinado, você deve estar assiduamente na igreja. A pessoa aparece quando ela quer. Quando ela quer. Ela não tem compromisso com Deus. Ela tem compromisso com a família, ela tem compromisso com os amigos, ela tem compromisso com a sociedade, ela tem compromissos, mas não com Deus. Com Deus ela não tem. Mas, na hora do apuro, só Deus pode socorrer a pessoa. Entendeu? Só Deus. E às vezes a pessoa não para prestar atenção na postura dela com Deus. E isso em tudo. Em dízimos, em ofertas também. Você pode crer ou não crer. Aí é uma escolha sua. Aceitar, não aceitar. Plantar uma semente ruim, mais uma vez, criticando e julgando, a qual você vai colher. Entendeu? Você vai colher. Mas ninguém pode mudar isto. Não pode. O que foi estabelecido está aqui na palavra, ninguém pode mudar. O que o Senhor fez, passa. Mas o que ele falou, não passa.
Então a Bíblia está dizendo que aquele que semeia pouco também colherá pouco. E quando nós falamos aqui sobre esse assunto, está falando de ofertas para o reino. Entendeu? Eu estou abrindo aqui o leque, falando sobre várias coisas que a pessoa deixa passar. Porque nós devemos, como o próprio Senhor Jesus disse, não adianta dar o dízimo da hortelã, do coentro e etc e tal, e omitir as outras coisas. Nós devemos unir todas elas. Ser obedientes em todas as áreas. Priorizando a Deus em tudo. Nós devemos entender sobre isso. Agora, essa passagem está falando de ofertas, de investimento financeiro na obra de Deus. Então, eu não sei como você está, qual a sua visão, se você crê, não crê. Mas se crê ou não crê, preste bem atenção, não muda o que está aqui. Se você disser assim, eu não creio, não muda o que está aqui. Não vai mudar. A Bíblia fala de dízimo e a Bíblia fala de ofertas. Fala de votos, de sacrifícios. E goste a pessoa assim ou não, aceite ou não, isso não vai mudar biblicamente. Se você semear muito no reino, você vai colher. A Bíblia está dizendo que o Senhor dá semente para quem semeia. Tem muita gente que reclama, por que eu não tenho? Porque talvez, não sei, você não semeia. Por que Deus daria semente para quem não semeia? Gente, quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu não sei por que a minha vida financeira não anda. E eu perguntar, você é dizimista e ofertante? Fiel? Ah, não. Então tá a resposta. Tem aqueles que dizem assim, eu vou lá na igreja dar dinheiro para pastor, dar para isso, aquilo. Primeiro que a maioria das pessoas que chegam na igreja, assim, a maioria, quando eu falo a maioria, 90 e tantos %, não tem um tostão para semear na obra. A maioria. A maioria chega quebrado, endividado, envergonhado, com nome sujo, devendo para todo mundo. Não tem dinheiro para nada. Muitos dependem um tempão de cesta básica da igreja e de outras coisas. Precisa da igreja. Precisa de apoio para poder se levantar. Isso muitos. Você pode perguntar para a maioria. Perguntar, você quando chegou, você tinha alguma coisa para oferecer? Não tinha. Pelo contrário. A pessoa chega cheia de problemas e traumas. Compreendeu? Então isso aí é uma inverdade. Mas ninguém dá dinheiro para pastor ou dinheiro para a igreja. A pessoa mais corrupta da face da terra não inventou o dízimo. Mas tem pastor que pega. Eu não sei quem é que pega. Agora, se ele pegar, ele é um burro. Um maluco. Por que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Tem gente que explora? Tem. Mas sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Tem gente que se deixa explorar também. Então, você vai falar o quê? Eu já vi gente dizendo assim, eu sei que tem coisa errada lá, mas não sai. Não toma uma posição. Não toma uma posição. Eu sei que tem coisa errada. Mas se você sabe, então age, filho. Então age. Então sabe falar, mas não sabe agir. E voltando aqui, a pessoa mais corrupta da face da terra não inventou o dízimo, nem ofertas, nem votos, nem sacrifícios. Isso aqui está na Bíblia. Se você devolve a Deus aquilo que foi estabelecido, 10% de tudo que vem à tua mão pertence a Deus, diz a Bíblia.
que vai acontecer? Você tem direito às janelas do céu serem abertas e bênçãos sem medida serem derramadas sobre a tua vida. Um tipo de demônio que se chama devorador, que não sai com jejum e oração, não sai expulsando o nome de Jesus, ele só sai através dessa atitude de fé. Quando você devolve o que é de Deus. Você vai poder fazer prova com Deus. A única passagem na Bíblia que te dá direito a fazer prova com Deus é essa do dízimo, em que você devolve o que é de Deus. Sua terra será deleitosa, abençoada, maravilhosa, diz a Bíblia. E haverá diferença entre o justo e o ímpio, entre o que faz a vontade de Deus e o que não faz. E há mesmo. A Bíblia está dizendo que quando você oferta, você deve ofertar com alegria. E quanto mais você ofertar, mais você vai colher. E a Bíblia está dizendo que Deus não dá semente para quem não semeia. Então você quer ser próspero, mas você não semeia no reino. Ou semeia por um tempo, depois para de semear. Então por que Deus vai dar semente para uma pessoa que não está interessada em semear no reino dele? E aí a Bíblia diz assim, ó, e vocês serão enriquecidos de todas as formas. Quando uma pessoa semeia no reino, ela é enriquecida de todas as formas. É na saúde, é na família. Não é só financeiramente. Porque muitas pessoas, o dinheiro dela vai na farmácia. O dinheiro dela vai em várias perdas que ela tem dentro de casa. Entendeu? Tem gente que o dinheiro dela fica em tudo quanto é lugar, menos na mão dela. E quando uma pessoa se torna um ofertante, um dizimista, ele enriquece de todas as formas. Está escrito aqui. Você pode ler em 2 Coríntios 9. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por vosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então tem que ofertar com generosidade. Está escrito generosidade. Não é do que sobra, do que dá e quando dá. Você tem que ter compromisso com Deus. Compromisso. Tudo que vier à minha mão, 10% pertence a Deus. E eu decido que serei um ofertante generoso da obra do Senhor. Porque isso é bíblico. Você quer semente? Deus dá para quem semeia, não para quem não semeia. É para quem semeia. Muitas pessoas que um dia não tinham nada, passaram a ter porque obedeceram a palavra. Mas depois, passaram a desobedecer. Começaram a crescer o olho naquilo que é de Deus. É exatamente isso. Não tinha nada. E de repente começa a achar que é muito. É muito dízimo, é muita oferta. Então pense a respeito. Pense a respeito. Dizimar e ofertar é um ato de obediência. Ninguém dá nada para ninguém, é um ato de obediência. Então, se você até hoje não se tornou uma pessoa obediente a Deus, uma pessoa fiel, passe a ser. Passe a ser uma pessoa fiel a Deus. Em todas as áreas da tua vida. E em dízimos e em ofertas também. É fundamental que você entenda isso. Alguém um dia disse assim para mim, bispa, uma pessoa que não dizima e não oferta, ela vai para o inferno? Bom, a Bíblia diz em Apocalipse que os incrédulos não herdarão o reino dos céus. E quando uma pessoa não dizima, não oferta, ela está sendo incrédula. Ela está dizendo, eu não creio, por isso que eu não faço. Então, não omita, não. Não adianta você tentar se fazer de desentendido, tentar arrumar uma explicação, tentar se apoiar numa ideia maluca que alguém levantou. Não, olha, não precisa não. Não vai nessa. Não vai nessa, não. Ó, sobriedade. Sejam sóbrios, diz a Bíblia. Sensato. Não haja como tolo, como tola.
Ouça a voz de Deus, obedeça a Deus, se posicione em Deus, para que a tua vida seja plena. Em absolutamente tudo. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos. Seu Douglas, como que era a vida do senhor antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Era uma vida de um religioso. De um religioso. Que conhecia a palavra de Deus, mas não colocava em prática a fé viva, a fé de busca, de certeza naquilo que Deus colocava em nossas mãos. Escutava a palavra todos os dias, mas não colocava em prática aquilo que Deus estava passando para nós. Não sabia usar a minha fé. Não tinha uma fé de resultados. Não tinha uma fé de resultados dessa maneira. Ficava oscilando nos pensamentos. De manhã eu pensava uma coisa, de tarde outra, e à noite outra coisa. E eu não conseguia me entender, sempre falava com Deus, mas Senhor, eu penso algo pela manhã, de tarde eu penso outro, e à noite eu penso outro. Eu falava com Deus dessa forma, assim como fala na palavra. Parecia como as ondas do mar, que ia e voltava e eu ficava na mesma situação. Não conseguia dar um passo para frente, ficava estagnado, bem dizer, ficava estagnado. Nada fluía na vida do senhor? Não fluía, ficava parado. Eu ia, permanecia, escutava a palavra, mas as situações não agiam, não havia mudança. O senhor chegou a dizer para mim que durante 38 anos o senhor não sabia o que era ter um carro próprio, não é isso? É verdade. Nunca tive carro durante 38 anos. Nunca pensava em ter um carro, mas não sabia quando eu poderia ter um carro. E quando eu menos esperei, assim, quando eu comecei a buscar e colocar a fé em prática, Deus me honrou e me deu um carro zero, um carro novinho, um carro novo, com zero. O senhor passou no corredor de carros lá no Ministério Mudança de Vida e Deus honrou com o carro que o senhor determinou. Eu lembro que naquela época não tinha nem aquela escada, que hoje eu tenho visto uma escada lá, naquela subida. Eu lembro que só tinha aquela rampa aí, os pastores ungindo os carros, aqueles que já tinham carro que determinavam em trocar ou permanecer com o carro. E eu passei ali, era até num dia de garoa, passei não tinha carro, passei na fila daqueles que não tinha carro. Mas crendo que Deus ia me honrar através da minha fé e que havia o meu no momento certo. E Deus me honrou e me deu um carro zerinho, depois de 38 anos. Passou a pé e Deus honrou com o carro zero. Zerinho. O senhor dizia para mim também que o casamento do senhor estava caminhando para destruição, para separação, não é isso? Estava tendo muita briga dentro de casa entre eu e ela, e nós não estávamos conseguindo nos entender. E no término ali daquela reunião, eu pedi para que um pastor viesse até mim, para que eu chegasse até um pastor para poder conversar. E veio o pastor do Ministério Mudança de Vida, da Mundial de Cristo, falar comigo, e ele pegou e falou certas coisas para que eu viesse ficar na posição, cada um na sua posição. E daquele dia em diante eu entendi que eu tinha que me colocar na minha posição e a minha esposa na posição dela, para que as coisas viessem fluir. E aí, daquele dia em diante, Deus começou a agir, a gente colocou a fé em prática e, graças a Deus, casamento restaurado, família unida, estamos felizes, os filhos, as coisas andando, só vitória. E teve agora mais essa grande conquista, que é a empresa. Hoje o senhor é dono do próprio negócio, não é isso? Dono do próprio negócio que Deus tem colocado aí para mim. Eu fico muito grato com Deus em primeiro lugar, porque Deus tem sido assim... Eu não tenho palavras assim do ministério, da fé que eu aprendi lá no ministério, mudança de vida, através das palavras que são pregadas ali pela bispa todos os dias, nos dias de culto, que tomo posse e vou com aquele alimento e vou na minha fé buscando cada dia mais, crendo que a certeza da vitória é comigo, que Deus é comigo a cada dia. E que nem a gente tem escutado a bispa falando, por cabeça, tenho sido honrado por cabeça. Por cabeça hoje. Por cabeça hoje, graças a Deus. O senhor dizia para mim que as coisas fluem na empresa do senhor, tudo dá certo, tudo que o senhor projeta, o senhor alcança. Tudo, graças a Deus, Deus tem feito coisas maravilhosas aqui dentro da loja, para nós, na minha vida, pela minha família, pelos meus filhos. Tudo. Graças a Deus tem tudo dado certo, graças a Deus. O senhor dizia para mim que a partir do momento que o senhor entrou no Ministério Mudança de Vida e se lançou e começou a colocar em prática tudo aquilo que é ensinado, do começo do ano de 2011 para cá, o senhor conquistou tudo isso, não é isso? Tudo isso. Pela fé viva, pela certeza, pela busca e pela perseverança. De você escutar a palavra e colocar em prática tudo aquilo que é colocado ali nas reuniões
e buscar, jejuar. E uma coisa que eu tenho para dizer é o quê? É a renúncia mediante ao mundo. Porque quando você renuncia e chega mais próximo, mais perto de Deus, as coisas começam a acontecer. Você não entende. Mas quando você deixa de gostar das coisas do mundo e passa a agir do lado de Deus, aí a coisa fica totalmente diferente. Você não entende. A cada dia que passa, você vai vendo que Deus é verdadeiramente na vida de cada um de nós. Tanto que quando eu ouvi o testemunho de um rapaz esses dias atrás falando, ele tinha tudo para estourar, mas não estourava, não entendia do porquê. Eu falava, mas meu Deus, essa vida desse rapaz era como se fosse a minha. Tinha tudo para estourar, mas não estourava. Por que acontece isso? E quando eu comecei a colocar em prática e buscar através da fé viva, Deus começou a agir. Seu Douglas, o que o senhor tem a dizer a essa pessoa que nos assiste nesse momento, que talvez até frequenta uma igreja, ela conhece um Deus, como o senhor dizia isso para mim, porém ela não tem tido resultado nenhum. Qual que é a orientação que o senhor dá para ela agora? Você deixar de ser um religioso, colocar a sua fé em prática, tudo aquilo que você tenha escutado na reunião, você tem que colocar em prática e buscar com a certeza que Deus é contigo, porque o que Ele tem para nós é muito mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. São coisas grandes. Então nós temos que buscar cada dia mais do Senhor, diante do mundo, da renúncia, das coisas no qual afastam a presença de Deus das nossas vidas. Então nós temos que renunciar ao mundo e poder buscar cada vez chegar mais perto de Deus, que Deus é com cada um de nós. Eu tenho a certeza disso, porque eu estou vivendo essa mudança de vida hoje na minha vida. Eu tenho vivido a cada dia mais. Feliz? Muito feliz, muito feliz. Por cabeça, como a bispa fala, como os irmãos falam, por cabeça. Muito feliz, abençoado. Dona Andressa, o que a senhora tem conquistado pela fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Olha, há uns 3 anos atrás eu entrei com a minha família destruída, né? Minha família foi restaurada por perseverança, pela fé, por orações, jejuns. Minha família foi restaurada, muito melhor. Agora nós estamos caminhando com o Senhor Jesus, então está muito melhor. E Deus tem prosperado, também prosperou a nossa vida financeira. Meu pai conseguiu um emprego muito melhor. E a minha cura, também obtive a minha cura. Eu tinha um ovário policístico e Deus me curou, né, sem nenhum remédio, e até a médica se surpreendeu, né, e Deus tem restaurado. E essa última conquista que eu obtive foi na minha vida profissional. Eu consegui um estágio que até um professor meu, que é cardiologista, ele falou que eu não conseguiria, porque eu estou ainda no 2º ano de medicina veterinária e consegui um estágio onde tem uma clínica que tem cardiologia, raio-x, ultrassom, laboratório, e eu não conseguiria num veterinário, mas Deus, como ele surpreende sempre aqueles que são fiéis a ele dá muito mais do que a pessoa pede. É o que ele fez na minha vida também. Ele deu esse estágio para mim, eu procurava algo, não diminuto, mas um estágio que todo mundo conseguiria. Mas Deus me colocou, me honrou, né? Porque eu faço evangelismo, eu estou sempre na casa do Senhor Jesus, todo dia estou aqui, eu faço a obra do Senhor, tenho grupos jovens, estou aqui, então onde tiver um trabalho na igreja, eu estou. A senhora foi lá, ungiu, determinou e Deus respondeu. Ungi lá, falei, Senhor, eu vou trabalhar aqui, vou estagiar aqui. E junto com meus pais, eu determinei e estou lá. Todos os jovens assim que não são ainda cristãos, eu convido a vir a estar aqui no Ministério Mudança de Vida para buscar o Senhor Jesus. Não é careta, eu tenho certeza que você vai conhecer a Deus, vai falar, nossa, eu não conhecia esse Deus mesmo, não é um Deus de madeira, é um Deus vivo, que ele é um Deus recompensador. Então você conhece a ele e ainda ele te dá muito mais coisas, tudo que você pede a ele. Uma pessoa tão jovem já tem visto o poder de Deus. Amém. E tenho passado aí a palavra. O que o Ministério Mudança de Vida representa hoje para a senhora?
como diz a própria palavra, uma mudança de vida mesmo. Porque antes, assim, nós guerreávamos na força do braço, eu e minha família sempre, meus pais sempre guerreavam na força do braço, mas tínhamos uma felicidade, mas isso não impediu de que uma macumbaria nos afetasse, porque nós estávamos na bênção de Deus. E o Ministério Mudança de Vida nos mostrou, nos revelou que Deus existe e que Ele pode dar muito mais, mas acima de tudo, Ele nos mostrou um Deus vivo, né? Feliz? Amém, muito feliz. Momento da oração. Ó Deus de Israel, neste momento eu oro para que este entendimento entre e essa pessoa absorva e decida colocar em prática. Porque quem ganha com isso é ela, meu Pai. Ela é quem pratica a fé, que é bem sucedida. Porque a gente colhe o que a gente planta. Então, se ela plantar no Senhor, é ela que vai ser beneficiada com a boa colheita. Então, que ela entenda isso. Que ela entenda que quando ela obedece ao Senhor, te priorizando, ofertando, dizimando, fazendo a tua vontade, quem ganha com isso é ela. É ela. Ela ganha com isso. Que isso entre no entendimento dela. Que ela passe, meu Pai, a se posicionar como o Senhor espera, porque quem vai ganhar com isso é ela. Cobre ela com teu sangue, abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo o que está no receptor este copo com água. E quando ela beber desta água, meu Pai, que ela tenha esse entendimento. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e meu Pai, tem investido na tua obra. Abençoa, prospera, coloca por cabeça, por cima. Cumpra com as suas promessas na vida dessas pessoas, porque elas têm semeado na tua obra. O show da semente é para quem semeia. Então, meu Pai, desperta mais semeadores, porque certamente a situação dessa pessoa vai mudar, ela vai viver milagres. Porque é promessa do Senhor. Seja com todos, onde estiverem, onde esse programa estiver chegando, que bênçãos, vitórias e entendimento acima de tudo esteja chegando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Beba da água comigo e receba o entendimento do Senhor. E coloque em prática. Amém. Olha o Disque Vida que pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar domingo, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Hoje nós não teremos mais nenhuma reunião, porque nós passamos a madrugada toda clamando, buscando. Encerramos agora mesmo o jejum da independência com clamor para que o impossível se torne possível, e temos certeza de que Deus operou grandemente. Tivemos uma madrugada de alegrias, finalizamos com muitas vitórias. Então, hoje não teremos mais nenhuma reunião, mas amanhã, às 9, 15, 19 e 30, normalmente, sexta também, e domingo, eu estarei na Celso Garcia, lembrando, às 9, 777, às 9, realizando a reunião das primícias. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Coloque em prática, obedeça a Deus, e você vai ganhar com isso. Porque você planta, você colhe. Planta em Deus. Se Ele não vier, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.